Shalom, shalom, bom dia, amada. Deus é contigo, o Senhor é contigo. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos contemplar as coisas que o Senhor fez hoje. Então, para a gente agradecer pelo que Deus fez hoje, amém? Eu te convido aqui do Sítio Paraíso, em Aurora do Pará, para nós orarmos e bendizermos ao Senhor, declararmos que Ele é santo e agradecer por todas as coisas, pedir ajuda para Ele nos dar discernimento espiritual. Vamos lá? Querido e poderoso Deus, nos consagramos a Ti neste dia, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, bendizemos o Teu nome, só Tu és Deus, só Tu és santo, só Tu és o Rei dos Reis, só Tu és o Príncipe da Paz, Tu és o Leão da tribo de Judá. Obrigada, Deus, por nossas vidas, nossas famílias. Obrigada, Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, pela provisão, pelo alimento, Pai. Obrigada por nos sustentar, Pai. Até aqui nos ajudou, Senhor. Queremos nos consagrar a Ti, bendizer o Teu nome, declarar Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre pelos séculos dos séculos. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar a entender a Tua palavra, por nos dar discernimento espiritual, por nos abençoar. Tu és, Senhor, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és, Senhor, Deus conosco. Nós te amamos. Obrigada, Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Dai-nos discernimento neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Senhor é conosco. Deus é conosco. Deus é contigo, amada. Vamos bendizer o nome do Senhor, porque Deus é contigo. Amém? Capítulo 34 do livro de Êxodo. Vamos lá? As novas tábuas da lei. E começa assim. Disse o Senhor a Moisés: Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois de verão pastar diante do monte. E assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu no monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Uau, que revelação, viu? Quando a gente fala sobre maldição hereditária, a gente fala sobre essa palavra que Deus deu aqui para Moisés, sobre o que a gente faz não atinge só as nossas vidas. Se a gente comete um pecado de adultério, de mentira, de roubo, de homicídio, seja qual for o pecado, ele permanece nas nossas vidas e nas nossas gerações. É isso que Deus está falando aqui para Moisés, que o pecado permanece na 1ª geração, na 2ª geração, na 3ª e até na 4ª geração. Então eu e você precisamos simplesmente anular as maldições hereditárias que já vieram até aqui.
para que a gente não fique com elas e para que não alcance a nossa descendência. Então Deus fala exatamente isso aqui. Agora eu acho incrível, né? Porque Deus convidou Moisés, olha, vamos fazer novas tábuas, traga as tábuas lavadas, que ninguém venha com você, nem boi. Ou seja, Moisés, eu vou te sustentar em tudo, você não precisa se preocupar. Eu vou te dar a provisão que precisar, não se preocupe com nada, você vai ficar aqui comigo. Então, assim, eu e você precisamos confiar, assim como Moisés confiou. Não precisa levar roupa, não precisa levar comida, não precisa levar água, não precisa levar mantimento. Você simplesmente precisa entrar na presença de Deus. E quando entramos na presença de Deus, Deus provê todas as coisas. Então, assim, importante. E essas palavras do Senhor sobre as maldições hereditárias, você precisa gravar no seu coração. Êxodo capítulo 34, Deus fala sobre isso, né? Deus, ele é compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Mas ele não deixa de punir o culpado. Ele castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Então aqui a gente ouve falar sobre as maldições hereditárias. É assim como um pai morreu de câncer, um filho morreu de câncer, o avô morreu de câncer. Existem maldições hereditárias, genéticas, a gente conhece pessoas que morreram num acidente, né? E foi o pai, o filho, o avô, o tataravô, e muitas pessoas que foram dessa forma. Existe isso também, as maldições hereditárias. Então, assim, é importante que eu e você saibamos sobre isso, que a gente consiga identificar, que a gente consiga anular, saber onde aconteceu e começar a anular. Versículo 15, ainda Deus falando com Moisés, dando orientações, né? Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo os seus deuses e lhe oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. E quando eles se prostituírem seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe. Você lembra qual é o mês de Abibe? É o mês de Nisan? É o primeiro mês do ano, né, do calendário judeu. O mês de Abibe. Cadê? Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe. Porquanto naquele mês você saiu do Egito. Então isso é o quê? Para lembrar, né? É a libertação do povo, né? Que era escravo no Egito e agora é liberto. Então ele está falando justamente da celebração da Páscoa. Lembra que era pão sem fermento, festa durante 7 dias. Pois é, Deus está falando, lembrando Moisés que é para fazer isso. Versículo 19. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Deus, ele nos dá a semente, né? Quando a gente acha que não pode ofertar, que não pode dizimar, não pode dar primícia, não é real, porque Deus, ele supre as nossas necessidades, ele nos dá a semente. E a gente vai escolher comer essa semente ou semear no reino de Deus, né? E ele está falando aqui, olha, a primícia é minha, o primeiro de tudo é meu. E a Bíblia fala que quando a gente entrega o primeiro de tudo, a primícia, todas as nossas finanças são santificadas. A primícia acontece isso. A gente aprende com Abel sobre a primícia, né? Dá o primeiro para Deus. E é isso que ele está falando aqui em Êxodo com Moisés. Olha, o primeiro de tudo é meu, Moisés. Não fique, não coma. É tudo meu. Vamos aqui que ainda tem o capítulo 34. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 10º, tanto na época de arar como na da colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita, como o trigo, e a festa de encerramento da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território.
E quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algum fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Mais uma vez ele fala sobre a primícia, né? Traga o melhor, o primeiro é a primícia. Eu e você precisamos aprender a dar a primícia, o primeiro de tudo ao Senhor. Não se pode escapar. Eu e você precisamos primiciar. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então aqui a gente está vendo mais uma vez, né, os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, as leis que o Senhor dá, as ordens que o Senhor dá. Eu já falei, Deus ele não é democrático, e o reino de Deus não é democracia. Deus ele é Senhor, ele é Rei. E um Senhor e Rei a gente ouve e obedece, a gente não discute, a gente não fala, mas eu acho que essa lei não. A gente ouve e obedece. E aqui o Senhor está dando as leis. O que cabe a mim, a você, é obedecer, não é ficar questionando. Se você quiser questionar, você pode questionar, fique à vontade, mas saiba que esse reinado de Deus não é democrático. Você pode conversar com ele, mas você não pode querer mudar a opinião de Deus. Quando a gente entra em oração, é para que Deus transforme as nossas vidas e não para que a gente queira dar um jeitinho, para que a gente queira Deus se dobrar à nossa vontade. Isso que não é correto. A gente precisa ser transformada por Deus. Ele é Senhor e não a gente querer mudar a opinião dele. Amém? Vamos seguir aqui. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade, e atenderam, e Moisés falou com eles. E depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Você viu que a gente não precisa estar de véu, não precisa estar de máscaras para falar com Deus. Eu e você precisamos estar ali, né? Em espírito e em verdade, precisamos estar de acordo à vontade do Senhor, abrir o coração, rasgar o coração. Para falar com as pessoas, o nosso rosto precisa resplandecer a glória de Deus, né? É isso que precisa ser feito, que a nossa vida resplandeça a glória de Deus, a vida com Deus. Toda vez que a gente entrar na presença de Deus, a gente precisa sair dali cheias para poder passar para as pessoas, compartilhar